Gravando. Muy bienvenidos a nuestras sesiones virtuales y hoy nosotros tenemos el tema de indización de documentos según la metodología LILAC. El tema de hoy nosotros tenemos el documento, aquí está, el tema de enfermedad renal de la revista que está aquí, revista electrónica Dr. Zoilo e Marinelo Vidaurreta. Doy la palabra a Ana Lúcia. Buenos días, me voy a compartir la pantalla. Es un placer compartir esta capacitación con ustedes de la red. Hoy vamos a ver una indización de estudios sobre enfermedad renal crónica. El objetivo es presentar la indización de un documento sobre este tema según la metodología LILAC. Y vamos a ver un poco sobre el documento, la tasa de filtrado glomerular, enfermedad renal, la enfermedad renal crónica y fatores de riesgo, un quiz, más una vez, tendremos un quiz. Después, la indización de este documento y los comentarios sobre la tarea 4 y después la tarea 5. Entonces, empezando, este es el documento que fue sugerido por María del Carmen Cruz de Cuba. Eu espero que ella esteja em linha agora com nós outros. E é um estudo epidemiológico para caracterizar uma população adulta em risco de enfermidade renal. E a dúvida de Maria del Carmen é: em que término puedo incluir filtrado glomerular? Então, empecemos com isso. A taxa de filtração glomerular, que é? É um exame para verificar o funcionamento dos riñones. E em la medição da quantidade de sangue que passa através de los glomérulos. Então, os riñones filtram a sangue. E uma de suas partes são as nefronas, néfrons em português. Em la extremidade de las nefronas, há a cápsula glomerular, que é esta que está em el dibujo, ou cápsula de Bowman. E os glomérulos são os diminutos capilares que estão em rojo, que são capilares de la sangre, que filtram os resíduos de la sangre. Eles têm poros que permitem a filtração de la sangre. Então, temos esta cápsula, que é glomerular. E quando há documentos que hablam sobre a cápsula, sobre anatomia, fisiologia, se usa o descriptor cápsula glomerular. Pero em nosso artículo, vamos usar taxa de filtração glomerular, porque isso é lo estudado. Um pouco sobre enfermedades renales, que vamos a ver que é um descriptor muito general ou não especificado. Sempre prefira específicos. Está em la nota de indização. Em la jerarquia, há muitas enfermedades renales. Acá temos um resumo de la jerarquia. Vemos insuficiência renal, mais abaixo, insuficiência renal crônica. Sim? Então, esta insuficiência renal crônica ou enfermidade renal crônica, ela descreve a perda gradual da função renal. Há dibujo à la derecha, o rim com danos. E
Se discute mucho, incluso en este artículo, los factores de riesgo que pueden aumentar y piorar la enfermedad renal crónica. En este cartel vemos dos de los factores de riesgo que van a ser discutidos en el documento, como diabetes e hipertensión. Ahora, el quiz. A ver, la encuesta, la pregunta es: ¿cuáles fueron los descriptores primarios que ustedes utilizaron en la indización de este artículo? Miren, en el chat les va a poner el enlace o puede acceder al sitio slido.com, incluso en el móvil, en el celular, ingresar con el código 193008. Se puede también escanear el código. Entonces, vamos a empezar a escribir los descriptores primarios que utilizaron, los que hicieron la tarea, o que no hicieron, pero ¿cuál es un descriptor primario de este artículo? Vamos a ver. Yo voy a poner el slide en la pantalla. ¿Dónde está? Acá. Ah, ya están escribiendo. Vamos a ver. Lo que pasa es que esta palabra, insuficiencia renal crónica, es muy larga. Esto se puede ver una parte de ella. Vamos a ver los descriptores primarios. Hay enfermedades renales, insuficiencia renal crónica, la abreviatura ERC, factores de riesgo, consultorios médicos. Muy bien. 8 personas están escribiendo. Yo espero que todos escriban. Ahora 12 personas, que 13, hay hipertensión, insuficiencia renal crónica en la mayoría, enfermedades renales, diabetes mellitus, epidemiología, hipertensión, epidemiología. A ver, tenemos muchos descriptores. ¿Cuáles son los correctos? Vamos a ver ahorita. 18 personas, un poquito más de tiempo. Bueno, tenemos mucho para hablar ahí ainda, aún, pero la mayoría escribió insuficiencia renal crónica, enfermedades renales, un poco menos tasa de filtración glomerular, hipertensión, un poco menos consultorios médicos. Creo que ya podemos parar. 20 personas escribieron. La abreviatura siempre es importante en los estudios porque podemos contar cuántas palabras están en el texto. Esto es una herramienta para facilitarnos nuestra indización. Está bien, ya
Tenemos muchas gracias. Voy a volver a la pantalla de la diapositiva. Gracias. Yo voy. Voy a volver en la pantalla. Entonces tuvimos una nube de palavras, já vemos. Vamos a estudar um pouco melhor la indização. Empezando com o título, uma análise del título. Enfermedade renal oculta em população adulta de risco. O assunto principal vai a ser a enfermidade. Sim. População de risco. População de risco, em risco, é sinônimo de fatores de risco, que é um descritor secundário, conforme a nota del DEX. Então, já sabemos um descritor secundário. E sempre temos que confirmar o assunto que está em título, em objetivo e também em texto. Então, temos enfermidade renal em el título, em el objetivo. Pero vamos a ver el texto. Vamos a ver acá, há dois recortes do documento que temos enfermidade renal. Hicimos uma tabela para analisar o contexto. Há palavras mais generais, termos mais específicos e quantas vezes aparecem no texto. Vemos que aparece mais insuficiência renal crônica, que foi o mais discutido. Vamos ao DEX. Insuficiência renal crônica. Vean, habla sobre 5 estádios que foi hecho uma discussão sobre os estádios de esta enfermidade. Habla sobre taxa de filtração glomerular, que é o exame estudado e usado. Um pouco mais abaixo, a forma mais grave, que é fallo renal crônico, que é o último estádio. E como sinônimo temos enfermidade renal crônica, que foi usada por ele autor. La hierarquia, e sempre sabemos indizar solamente o mais específico estudado, que é insuficiência renal crônica. Então, foi elegido como descriptor primário, o mais específico que aparece mais em estudo. Há outros descriptores primários que estão como comorbidades em português, que é hipertensão e diabetes. Há muita discussão sobre eles, e são as comorbidades e também os fatores de risco. Então, términos que já estão identificados, as 3 enfermidades. Bueno, foi um reto indizar este artículo. Tivemos muitas discussões. Ana e eu, com Lucilene, Maria Regina e com a rede de indizadores. Foi um reto. Tivemos muitas discussões e vamos a ver primeiro os qualificadores. Este é um estudo epidemiológico transversal. Então, já sei qual é o calificador, pero insuficiência renal
las duas enfermidades vão ser indicados com epidemiologia, porque eles são comorbilidades. E a nota de indicação de comorbilidade recomenda esta coordenação. Então, vai a ser assim. Pero, nós concluímos em nossas indicações e discussões que as duas enfermidades, diabetes e hipertensão, podem ser indicadas como secundário para o propósito da correção da tarefa. Também eles vão ser aceitados como secundários porque pode haver a interpretação que o estudo não foram discutidos como ponto focal, pero como ponto secundário. Então, em la correção da tarefa, aceitamos primário a enfermidade, insuficiência renal crônica, e secundários, diabetes mellitus e hipertensão. Comorbilidade, como é isso? Acá está um recorte do documento que habla sobre comorbilidade, que também são fatores de risco. E miren, a nota de indicação habla sobre enfermidades coexistentes, que é o caso. Em estudos epidemiológicos, é o caso. Miren, não confunda com complicações. Para comorbilidade se usa o calificador epidemiologia, não complicações. E comorbilidade vai como secundário e as enfermidades como primário. Por isso é que as duas enfermidades vão como primário. Esta é a explicação. Há muitos mais descritores secundários. Vamos a ver? O segundo é fatores de risco. Fatores de risco está relacionado com o estilo de vida. Estilo de vida está acá em la nota de 10. Não é para ser indicado, porque o documento não discute esse aspecto. Também exposição ambiental e a base é evidência epidemiológica. Habla sobre poblação em risco. Então, fatores de risco está relacionado com epidemiologia. E há a coordenação. Coordene como secundário com enfermidade específica. E na hierarquia, vimos fatores de risco está abaixo, risco, estadística como assunto. E sempre se indica o mais específico possível, como é a regra da metodologia. E, apesar de estar em el título, não é o ponto focal. Dificilmente, fatores de risco vai a ser um descritor primário, só quando é o assunto principal. Vamos a ver 3 exemplos de isso. Eu tenho... miren este artículo, los factores de risco. Acá vai ser como descriptor principal. E mais este primeiro, que é fatores de risco frente a causas, em inglês. Também é descriptor primário. E o segundo, risk factors versus causes, também vai ser fatores de risco. Então, quando não é assim, vai a ser descriptor secundário, como em nosso artículo. Vamos a volver. Então,
secundario, porque el punto focal es la enfermedad. Pero hay más cualificadores para la enfermedad, diagnóstico. ¿Por qué? Miren el título, oculta. No hay descriptor index para enfermedad oculta. Hay para hambre oculta, sangre oculta. Pero oculta sugiere sin rastreo, sin síntomas, sin señal, que son sinónimos de diagnóstico. Incluso hay el método de cálculo del filtrado glomerular, que este filtrado, esta tasa, está ubicada en la jerarquía de técnicas diagnóstico. Y entonces, como secundario, tenemos diagnóstico. Hay más un secundario que habla sobre prevención y control, que hay aspectos discutidos. Y la palabra prevención aparece 7 veces. La palabra control 7 veces también. Entonces, va a ser descriptor secundario. Miren cómo está la indización parcial de los secundarios. Pero vamos a ver más descriptores. La tasa de filtración glomerular, que es el examen más relevante del estudio. Pero, en general, las técnicas se indicam como secundário, a menos que sean el punto focal. Y no es. Y en este documento, el término no se encuentra en el título en objetivo. Lo indicamos como secundario. Este es el cálculo del filtrado glomerular. Y este cálculo, la tasa, es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo. Y en la fórmula se incluye la edad, el sexo y la etnia. Entonces, edad y sexo son importantes en ese estudio. La creatinina, que fue usada como marcador. Este es la index, es volumen de agua filtrada. Esta agua es la agua que está en la sangre. Ello habla sobre los capilares glomerulares, la cápsula glomerular o cápsula de Bowman. Entonces, este es nuestro descriptor para filtrado glomerular. Es la respuesta de la pregunta de María del Carmen. En la jerarquía, vemos que está abajo de bajo diagnóstico urológico, también como fenómenos fisiológicos, pero fisiología no fue discutida. Entonces, va a ser como secundario. Otro descriptor, muchos no lo conocen, yo no conocía, Lucilene, que abrió nuestros ojos para eso, que es la metodología usada para creación de las muestras de pacientes, que es este muestreo aleatorio y sistemático. En este caso, fue usado un programa de computadora, que es EPIDAT 3.1, que es muy usado para hacer la muestra de los pacientes. Miren, index, ese muestreo es para seleccionar aleatoriamente los pacientes y de una forma sistemática, ¿sí? Va como secundario. Ahora, más descriptores relacionados con aspectos epidemiológicos. Tenemos transversal, estudios transversales. También
Cuba. Quando é um estudo epidemiológico, há que poner a região geográfica. Então, Cuba com epidemiologia. Sempre vai como secundário e com epidemiologia. Não se pode olvidar. Mas outros descriptores. Sexo feminino e masculino, que é importante em este estudo. A idade também é importante para a taxa e para estudar a população. Então, factores sexuais e factores de idade. Também em documento há uma tabla, gráfico sobre distribuição do filtrado por grupo de idade e sexo. Então, há descriptor que é distribuição por idade e sexo. Perdão. E mais alguns descritores relacionados com exames e análises. Glicemia, colesterol, foi hecho as análises. Acá. Também peso corporal, muito importante, relacionado com o filtrado glomerular. O descritor peso corporal e também índice de massa corporal, que foi dos marcadores para este estudo. Então, índice de massa corporal vai ser outro descritor. Finalmente, mais que foi muito discutido sobre a progressão da enfermidade, porque esta enfermidade há muitos estádios. É importante saber qual é o estádio, a progressão da enfermidade. E esta palavra aparece 17 vezes, onde se discutem os factores que favorecem o avanço da enfermidade. Mirem o descriptor index relacionado com enfermidades crônicas, incuráveis, e sobre o estado da enfermidade. Sim? Agora vamos a ver os pré-codificados. Atenção, porque há que ver em el texto atentamente a idade. Em material e métodos, há esta frase: indivíduos maiores que 18 anos. Então, sabemos a menor idade é 18 anos. Então, adolescente é o rango que vai de 13 hasta 18. E há o gráfico, que é a distribuição por grupo de idade e sexo. Abaixo de las barras, há os rangos de idade, que é 24, 25 hasta 34, depois, al final, 74 anos. Então, temos o quadro de pré-codificados humanos, masculino feminino, que está em el gráfico, e todo o rango de idade, hasta anciano. ¿Sí? Não há anciano com mais de 80. Esta é a indicação. Muitos descritores secundários e como primários, as 3 enfermedades com epidemiologia. Todos os pré-codificados e tipo de publicação. Não se aplica em este caso, não há. E todos os descritores secundários, incluso
a insuficiência com diagnóstico e prevenção e controle como qualificadores. Também temos a indicação aceitável para a correção, que é essa. As duas enfermidades, comorbidades, vão como descritores secundários, diabetes e hipertensão, que estão com colores distintas acá. Não sei como se diz em espanhol, roxo, não sei como se diz. Sim, agora vamos a ver a correção de la tarea. E não sei se todos sabem, pero antes de preparar as diapositivas, hacemos a correção de las tarefas para ver os acertos e as dificuldades. Então, montamos a apresentação. Estas são as principais respostas de los escritores primários. Un rato que voy a cerrar la ventana. Sí, perdóname. Entonces vamos a hablar un poco sobre todos ellos. Diabetes mellitus, correcto. Insuficiência renal crônica, correto. Enfermidade renal crônica, correto, hipertensão também. Vamos a ver um pouco sobre os incorretos, que estão em rojo. Consultórios médicos, está em título, pero solo aparece na introdução e mencionado como em el texto como ubicação do estudo. E em DECs, consultórios médicos, vai ser indicado quando se habla sobre o consultório físico, não é o caso. Vamos a ver em el texto onde está este assunto. O consultório médico, miren, habla acá, pero está em la introdução. Então, não vai ser indicado. É só para ubicar o estudo. Mesmo que esteja em el título. O segundo, diabetes mellitus, hipertensão com outros qualificadores. Então, o calificador correto é epidemiologia, pero se aceitam como secundário. As enfermidades renales, que é o descritor muito general, pero o mais estudado foi insuficiência renal crônica, que vai ser indicado com epidemiologia. Os fatores de risco vai ser secundário. E a taxa de filtração também vai ser, porque não é o ponto focal de documento, é a técnica utilizada. Agora, ver os secundários. Miren, muitas respostas, há muitas outras, estas são as principais. Há muitos correctos, enhorabuena para todos os que hicieron a tarefa, recibieron ayer a correção, espero que sim, que todos, sim, eu creio que sim, porque não houve devolução, que não sei como se habla em espanhol. Vamos a ver um pouco mais sobre eles. Consultórios médicos não foi discutido. As enfermidades, diabetes mellitus, hipertensão, vão como secundário, sim. Pode ser, pero com epidemiologia. Enfermidade crônica não está correta, por quê?
porque o término é insuficiência renal crônica, que é a enfermidade crônica específica. Não hace falta indiciar com enfermidade crônica. E epidemiologia descritiva. No, ¿por quê? Porque o correto é estudos transversales, que está em la mesma hierarquia, solo que é mais específico. Grupos de riesgo não foi discutido. O correto solo foi mencionado. O correto é factores de riesgo, conforme a nota del DEX. O muestreo aleatório simples não, porque o correto é aleatório e sistemático. E prevalência não foi discutido, só mencionado uma vez. Agora, sobre os precodificados. Enhorabuena, que houve muitos acertos. Miren. Um pouco mais falando sobre isso. Anciano de 80 ou mais anos não, porque o límite foi 74 anos. Vimos em el gráfico de barras. 4 respostas de la tarea não tinham o descriptor precodificado humanos, e sempre não se pode olvidar, quando é um estudo sobre humanos, temos que poner. E adolescente, houve menos respostas de adolescente em comparação com outros grupos de idade. Então, é necessário prestar atenção. E tipos de publicação. Não há tipo de publicação. Então, a resposta não se aplica. Vamos ver um pouco. Estudo comparativo. Não há comparações de desenlaces, resultados, respostas de diferentes técnicas. O outro, estudo de avaliação, que é um estudo para determinar a efetividade ou utilidade de processos. Em este artículo, aparecem as palavras valores, estimações, pero ellas são a respeito do filtrado glomerular. Então, não se caracteriza um estudo de avaliação. E validação também não é, porque a validação são estudos que utilizam processos que estabelecem a confiabilidade, a relevância de um procedimento. Informes de casos também não é, porque não há casos específicos estudados. ¿Sí? Então, é isso. Tuve que falar muito deprisa, porque muito. Espero que esteja bem. Hablando um pouco de la tarea 5, que vamos a ter? Vamos a ter um artículo sugerido por Juan Carlos Machuca, que eu creio que esteja em linha. Ele sempre está presente em las apresentações, sempre hace las tareas, e a dúvida é algo sobre variantes anatômicas. E este artículo é variantes anatômicas de las ramas de artéria pulmonar. É um estudo com partes de pulmões extraídos de cadáveres. La fecha 7 de julho. La próxima sesión 29 de julio. Las referencias y gracias